Olá! Hoje nós vamos falar nesta aula sobre o tempo verbal passado perfeito. Pessoal, esse tempo verbal é muito usado e também ele é um pouco difícil, tá? Um pouco difícil de fazer a conjugação. Então, muita atenção nessa aula, tá, gente? Então, passado perfeito, essa é a primeira aula, tá? Então, quando usar o passado perfeito? Olha só a nossa pergunta. Fizemos aqui um desenho, né? Então vejam que, imaginem que aqui é uma linha do tempo, aqui são os tempos verbais do presente, e aqui nós temos os tempos verbais do passado. E em português nós temos muitos tempos verbais para falar no passado, tá? Em português, também em italiano, nas línguas neolatinas, temos muitos tempos verbais para falar no passado, né? Mas o passado perfeito, vejam que o nome dele é perfeito. Então, o que é alguma coisa perfeita? É como exata, né? Como ideal, correta, perfeita. O passado perfeito nós usamos para falar quando nós queremos expressar alguma ação, algum evento, algum fato no passado, mas é pontual. Vejam que tem aqui um ponto. É uma ação concluída no passado, tá bem? Vamos ver alguns exemplos, certo? Então, qual é a diferença? Eu estudo português. Ontem eu estudei português. Qual é a diferença entre essas duas frases? Bom, então, na primeira nós temos eu estudo. Eu estudo, o verbo está no presente. É um hábito, um costume. Eu estudo sempre, normalmente, tá? Aqui não, a segunda frase está sendo pontual. Foi ontem. Ontem é como em inglês yesterday. Então, ontem eu estudei português. Foi um fato, aconteceu ontem. É uma situação e um evento no passado, já concluído. Observem que, se você fala outras línguas neolatinas, se você fala como francês, se você fala italiano, no francês e no italiano, esse tempo verbal precisa de dois verbos, precisa de um verbo auxiliar e um outro verbo no particípio. Em português, não. Em italiano tem passato próximo, em francês tem passé composé, que tem dois verbos, né? Auxiliar e o verbo principal. Para nós não, em português é um verbo só, tá? Apenas um verbo. Bom, vamos lá, continuando. Eu tenho uma pergunta para você. O que você comeu ontem? Veja, eu estou usando o verbo no passado perfeito. Eu quero saber da informação, um fato. O que você comeu ontem? Ah, eu, né, brasileira, né, eu vou dizer, eu comi feijão, arroz, carne e salada, tá? Feijão, arroz, carne e salada. Então, eu comi, é uma informação concluída, terminou, eu usei aqui o verbo, então, no passado perfeito. Certo, pessoal? E você, o que você comeu ontem? Aí você vai dizer, eu comi espaguete, eu comi saladas, verduras, eu comi um sanduíche, tá? Mas eu estou usando, então, um fato para explicar uma ação passada, né? Vejam só, então, como é que nós conjugamos, como é a conjugação do passado perfeito. Muita atenção com a conjugação desse tempo verbal, porque ele tem uma boa variação. Aqui nós temos verbos regulares, aqueles que não mudam muito, tá? Aqueles que a parte do radical, do início da palavra, permanece, muda só o final. Mas esse é um verbo regular, tá? Então é o verbo falar, o verbo que termina com AR. Então, no passado perfeito fica eu falei, você falou, ele falou, ela falou. No singular. Agora no plural. Nós falamos, vocês falaram, eles falaram, elas falaram.
Ah, mas professora, não tem tu. Bom, o tu é um uso mais informal e não é usado em muitos lugares no Brasil. A tendência é sempre falar você, né? Mas tudo bem, poderia ser então, eu falei, tu falaste e você falou, tá? É um uso um pouco restrito do tu no Brasil, né? Em algumas cidades, alguns lugares. Bom, vamos ver agora o verbo comer. Então, o verbo que termina com ER, né? Verbo de segunda conjugação, verbo comer. Acompanhem comigo a leitura. Então, pensem lá. Ontem eu comi, você comeu, ele comeu, ela comeu. Nós comemos, vocês comeram, eles comeram, elas comeram, tá? Vamos ver mais um verbo? O último verbo. Então, vejam que nós fizemos falar, comer e abrir. Abrir, então, termina com IR. Esse exemplo vale para alguns verbos, né, para os verbos regulares que terminam com IR. Então, vejam, ontem, ou na semana passada, ou no ano passado, né, uma ação pontual no passado. Eu abri, você abriu, ele abriu, ela abriu, nós abrimos, vocês abriram, eles abriram, elas abriram. Tudo bem? Então é isso. Então, passamos aqui para vocês os verbos regulares, tá? Verbo regular no passado perfeito, tá bem? Para falar de eventos, situações no passado. Muito bem, ficamos por aqui então. É muito, muito importante fazer os exercícios, ler os exemplos, ler os textos também que nós colocamos aí nesta aula, tá? Até mais!